Olá, bom dia. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia aos nossos amigos que acompanham a gente pelas plataformas digitais. Sejam todos bem-vindos nessa maratona da Sacrosanto Contílio. Bem-vindos a todos, todo o Brasil hoje celebrando esse momento histórico, esse marco na Igreja do Brasil, 60 anos da Constituição Sacrosanto Contílio. E para isso, nós estamos aqui para realizarmos a nossa primeira maratona de liturgia. Aggiornamento é um termo italiano que significa atualização, renovação. Esta palavra foi a orientação-chave dada como objetivo para o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII. O aggiornamento, para adequar a Igreja aos termos atuais, não deveria significar a mera adaptação a relações mutáveis, mas sim abertura ao mundo moderno. No dia 4 de dezembro de 1963, o Papa Paulo VI promulgou o primeiro documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Conciliar Sacrosanto Concilium, sobre a liturgia. Este surpreendente documento significou um decisivo passo para a reforma, não apenas dos ritos, mas também da Igreja. No Brasil, a recepção do documento e da reforma litúrgica, desencadeada pela Sacrosanto Concilium, encontrou terreno fértil, profundo, nutritivo, para fazer germinar e crescer a experiência da fé a partir de celebrações participadas, de cerimônias restritas ao clero, a celebrações mais eclesiais, inculturadas e centradas no mistério pascal de Cristo. Passados 60 anos, é importante e necessário marcar este momento com um dia de atividades. No nosso caso, com a maratona online, na forma de palestras, mesas redondas, testemunhos, estudo, arte. Para isso, contamos com um seleto grupo de parceiros, entidades dedicadas à recepção da reforma litúrgica no Brasil, que convido a todos para participar desse grande mutirão, visando manifestar a vitalidade da liturgia na vida da Igreja e como fonte primordial da espiritualidade cristã. Também contamos com pessoas que se dedicam ao estudo da liturgia, homens e mulheres de fé, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que buscam traduzir em ação a proposta deste importante documento de que a liturgia seja fonte e cume de nossa ação eclesial. A realização desta maratona tem iniciativa das seguintes entidades: a Comissão Episcopal para a Liturgia, Celebra, Rede de Animação Litúrgica, Revista de Liturgia, Associação dos Liturgistas do Brasil, Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi e Edições CNBB. Contamos também com o apoio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, o Apostolado Litúrgico, a Paulus, Paulinas e Edições Loyola. Que o nosso dia seja marcado pela celebração deste primeiro documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, sobre a Sagrada Liturgia, e nós, batizados, discípulos missionários, possamos beber desta fonte da vida eclesial. Fique conosco durante todo o dia, acompanhe as nossas mesas. E para iniciar, vamos convidar a irmã Penha Carpanedo. A irmã Penha é discípula do Divino Mestre, membro da Rede Celebra, presidente do Conselho da Revista de Liturgia. Bem-vinda, irmã. Também Bom queremos convidar dia. o Padre Márcio Pimentel. Padre Márcio é da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Padre Márcio, ele é Boa membro da noite, Rede bom dia, Celebra. boa noite, bom dia. Bom dia, padre.
doutorando em liturgia pelo Instituto de Liturgia Pastoral Santa Justina e membro também da equipe de reflexão para a liturgia da CNBB. E o padre Danilo, também da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Rede Celebra, mestre sagrado da liturgia. O padre Danilo está entrando? Tá. Ok. Então, sejam bem-vindos para esse início do bate-papo sobre como surgiu a ideia da nossa maratona. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então, nosso irmão Domingos teve um problema técnico, ele não conseguiu, né, acessar a plataforma, acontece. Então, a gente vai começar comentando com vocês um pouquinho sobre as motivações de fazermos esse bonito itinerário no dia de hoje, tá bom? Com a Penha e o Danilo, a gente vai expor um pouquinho como é que isso surgiu e o que é que a gente deseja com esse dia intenso, celebrando o Sacrosanto Contílio, né? E aí eu acho que a primeira coisa é a gente lembrar daquilo que o Papa nos pede de retomar as intuições, né, do concílio em relação à liturgia. Acho que a gente pode começar por aí, né, Danilo? Eu acho importante a gente entender o momento eclesial que a gente está vivendo. Então, o pontificado do Papa Francisco tem se empenhado em recuperar o caminho aberto pelo Concílio Vaticano II. E, em relação à liturgia, o Papa tem, então, demonstrado um profundo interesse em recolocar a liturgia naquele caminho, né, que o Concílio Vaticano II indicou pelo documento Sacrosanto Contílio, que esse ano completa 60 anos. E, desde o início do ano, nós temos comentado entre nós o desejo de marcar esse ano, de alguma maneira, porque a Sacrosanto Contílio é, de fato, um documento especial, importante, e ele significou não só a renovação da liturgia e dos ritos, mas a renovação da própria Igreja, visto que existe entre a liturgia e a Igreja um nexo, né, uma ligação muito íntima, muito profunda. Então, quando se reforma a liturgia, se reforma a Igreja. E a gente fez essa experiência há 60 anos, mas ela não ficou lá no passado, ela continua. Ela é uma tarefa que a gente vai levar daqui para frente, né? Porque já chegamos até aqui e vamos levar daqui para frente. Então, numa conversa, né, bastante à vontade, a gente teve essa ideia de pensar um dia comemorativo que fizesse lembrar, né, trazer à tona, manifestar a beleza desse documento e o seu sentido eclesial. Esse evento é quase uma obrigação que a gente tem com a Igreja. Celebrar 60 anos de Sacrosanto Concílio responde a um compromisso que nós temos com o povo de Deus de levar em conta, de levar adiante essa proposta tão inédita, tão especial do concílio, né? De devolver para a Igreja aquilo que é da Igreja, que é a liturgia. E acho que o momento é muito especial, sobretudo por esse documento, por essa carta do Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, que, de certa forma, relança a Sacrosanto Concílio para a Igreja. Acho que não podemos, de jeito nenhum, perder esse momento que reanima as comunidades em busca de ficarmos teimosamente nesse caminho que a Sacrosanto Concílio abriu, né, para a Igreja. Então, nós estamos muito desejosos, esperançosos de que esse dia seja um dia de reanimação espiritual em torno da Sacrosanto Concílio, em torno da vida espiritual da Igreja. Porque a liturgia é a fonte da vida espiritual da Igreja. É isso que é a liturgia. Então, esperamos que esse dia seja um dia de renovação espiritual, né, como desejou
João 23, como desejou e se empenhou Paulo VI no seu ministério de assumir o concílio depois de João 23 e levar adiante esse concílio, né? Então, desejamos a todos e a todas uma boa participação nesse evento que estamos iniciando, né, Danilo? É isso mesmo. Mas a irmã Penha falou uma coisa muito importante aí que eu acho que é bom a gente lembrar. O Papa Francisco, ele, com o documento Desiderio Desideravi, ele relançou a Sacrosanto Concílio. E ele disse, certa feita, num encontro com os catequistas da Itália, se não me engano, se foi nesse encontro, que a reforma litúrgica da Igreja é irreversível. E a última afirmação do Papa Francisco a respeito disso foi também dizendo que o rito reformado, após o Concílio Vaticano II, é a única lex orandi da Igreja, isto é a única norma que rege a nossa fé. Então, nós temos que prezar muito pela liturgia, né, pela liturgia do concílio, e lutar para fazer com que a recepção dessa reforma aconteça cada vez mais profundamente, no sentido da vivência espiritual do mistério de Cristo por meio dos sacramentos, dos sinais, dos ritos e também das celebrações da nossa igreja. Então, reforçando aqui o que a Penha já disse, nós precisamos comemorar muito, e hoje esse dia tem esse desejo, esse objetivo de expandir essa comemoração por todo o território nacional, com pessoas que possam, então, nos ajudar a refletir sobre a importância desse documento. Padre Márcio. Ouvindo vocês, e aqui particularmente a Penha, quando dizia, né, dessa renovação espiritual que se espera com o Sacrosanto Concílio, né? Nós vamos ter oportunidade durante o dia de retomar esse tema, a partir de diversos ângulos, mas falando dessa grande transformação que se esperava, né, com o Concílio Vaticano II, que a gente retoma, eu fiquei pensando naquilo que o Crispino Valenciano, né, que é um filósofo e teólogo italiano que se ocupa da liturgia, da arte, né, daquilo que ele fala do concílio. Lembrei também porque a gente está comemorando as bodas de diamante, né, são 60 anos, e ele diz assim, olha, o Concílio Vaticano II é um projeto cultural, ele diz, né? Ou seja, visa modificar a maneira de ser, de estar no mundo, né, da igreja. E ele diz assim, todo projeto cultural, ele começa a dar seus frutos a partir dos 60, 70 anos. Né? Então, acho que a gente pode pensar assim, poderia pensar, sobretudo no mundo de hoje, em que as coisas passam tão rápido, né, e a gente tem essa sensação, e aquilo que fica para trás é passado e não importa, e a gente pode, às vezes, dizer, nossa, mas concílio é uma coisa já, né, do século passado, do milênio passado até, né? Mas com essa palavra de Crispino Valenciano, que é uma consideração importante, na verdade, a gente, com 60 anos do Sacrosanto Concílio, a gente está só no começo daquilo que os padres conciliares almejaram, né, a respeito da renovação da igreja, né, que se dá, sobretudo, mediante a liturgia, né, como exercício da missão de Jesus de Nazaré, né, nosso Messias, como a gente professa. Agora, eu fico pensando que essa maratona, ela aparece num momento comemorativo importante, então, exatamente para demarcar, né,
ou para marcar, melhor do que demarcar, para marcar esse momento de retomada desse projeto cultural que, de algum modo, nos últimos 15, 20 anos, foi entrando em crise de alguma maneira, né? Eu acho que não é novidade que em tantas partes do Brasil a gente experimente dificuldades que já chegam ao chão das comunidades em relação ao concílio, né? E dificuldades que vêm manifestas através de um posicionamento muitas vezes equivocado acerca da liturgia, acerca da reforma litúrgica. Eu acho que a maratona é um momento intenso de nós tocarmos pontos essenciais da Constituição litúrgica com muita propriedade, porque a maioria não, todos os que contribuirão são pessoas formadas na área e que têm uma atuação direta na liturgia, né, renovada pelo concílio, né? Então, é um dia intenso, comemorativo, mas também é necessário, útil, né, para todos nós, para a gente recuperar grandes temas, né? E aí eu acho que a gente podia passar um pouquinho a programação, Pen e Danilo, o que é que vocês acham? Só para a gente ter uma ideia do dia inteiro, né? Eu acho que seria interessante, mas me veio aqui à mente também a importância da gente recordar aqueles que nos precederam. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma memória aqui das pessoas importantes que conduziram esse processo até aqui. Então, eu começo recordando aqui a nossa querida Lourdes Alvarez, que foi uma grande amiga, professora nossa de liturgia, formou muitas gerações de pessoas ligadas à liturgia, teve uma atuação importantíssima no Centro-Oeste, formando as comunidades, formando pessoas para a formação litúrgica, atuando, então, junto à Arquidiocese de Goiânia por muito tempo, e trazendo um modo de olhar a liturgia muito marcado pela ternura, pela escuta, pela atenção às pessoas, às suas questões, com uma sensibilidade muito especial. Então, eu trago aqui presente a memória da Lourdes. Eu não sei se Penha e Márcio querem lembrar outras pessoas. Eu gostaria muito de lembrar aqui a Ione, que, por limitação de saúde, não vai participar desse quadro na maratona de hoje. Mas a Ione é uma pessoa de total referência nesse caminho da reforma litúrgica, como mulher, como pessoa de uma busca espiritual muito significativa, como estudiosa, uma pessoa que foi cavando. Ela é belga, mas veio estudar liturgia aqui no Brasil e atuou aqui no Brasil durante, acho que quase 60 anos, né? Mais ou menos, não me lembro bem a data que ela veio para o Brasil. Mas uma pessoa a quem nós devemos toda a reverência, toda a gratidão, uma pessoa de uma sensibilidade espiritual e pastoral, né? Estudiosa, uma pessoa que estava sempre buscando os fundamentos das coisas. Então, Ione, você está entre nós com a sua presença em nossas memórias. Aqui a Cidinha, né, dando a contribuição dela, e está lembrando aqui o Reginaldo, né? E, de fato, veio à memória o Reginaldo, sobretudo que a gente está num tempo tão emblemático, que é o tempo do Advento, em relação à contribuição que o Reginaldo deu em termos de música ritual, né? A contribuição do Reginaldo é fundamental, né, a partir do momento que a gente descobre a música litúrgica como a música como parte integrante da liturgia, né? Então vejam tudo aquilo que o Reginaldo deixou como herança, não é? Que toca não só a celebração da Eucaristia, mas toca particularmente o ofício divino, né?
Então, eu queria trazer presente, queria recordar o Reginaldo com a profundidade e a espiritualidade e o compromisso, né, de um homem que viveu profundamente essa vocação, né, como artista, como teólogo também, né, de contribuir para que a liturgia, de fato, falasse profundamente ao povo, no caso, ao nosso povo. Então, eu queria lembrar do Reginaldo. Lembrando, junto da memória do Reginaldo, um importante texto que foi publicado pela CNBB, que tem uma contribuição muito bonita dele, que é um texto popular sobre a Sacrosanto Contílio, e que a editora CNBB ainda publica esse texto. Então, o Reginaldo tem uma contribuição muito especial, sobretudo em relação à música, como lembra o Márcio. Quero lembrar aqui também o Marcelino Sivinsky, né, que atuou como assessor da CNBB em momentos muito importantes. O padre Marcelino era do Rio Grande do Sul e teve uma atuação pastoral também muito importante no Rio Grande do Sul, e uma contribuição importantíssima sobre a pastoral litúrgica no Brasil. Então, faço aqui a memória desse grande homem, que foi o padre Marcelino Sivinsky, e a sua contribuição entre nós. Acho que não dá para esquecer de jeito nenhum do nosso queridíssimo padre Gregório Lutz, de quem todos nós três que estamos aqui fomos discípula e discípulos dele, uma geração de agentes de pastoral, de teólogos da liturgia, foram discípulos do padre Gregório. Uma pessoa que também, para nós, sempre foi uma referência, né? Quando qualquer aperto que a gente tivesse na vida sobre liturgia, a pessoa que ocorria na mente era o padre Gregório. E ele imediatamente dizia, momento, ia buscar o livro para responder para a gente. Nunca respondia no soco, assim. Era uma pessoa de uma precisão matemática, ao mesmo tempo de uma leveza, de uma simplicidade, de uma capacidade de ser acessível às pessoas mais simples. Eu sempre tive essa admiração enorme do Gregório por essa habilidade no seu exercício de fazer teologia, de transmitir a fé para o povo de Deus e para aqueles que se interessassem em também fazer isso no mesmo caminho que ele trilhou. Pois uma outra pessoa que eu acho importantíssimo de lembrarmos, sobretudo porque eu acho que ele conseguiu demonstrar o quão, de fato, popular a liturgia também por meio da música, é o Geraldo Leite. Né? É um homem que soube ajudar o povo simples de sua comunidade a experimentar o mistério pascal de Cristo, né? E de uma forma tal que tal mistério pudesse dialogar, né, com a vida concreta daquele povo. Né? Até hoje a gente canta, particularmente na Semana Santa, né, a obra do Geraldo Leite. Então é outro nome que eu acho assim, fundamental nós lembrarmos nesse dia de hoje. Nos deixou muito cedo, infelizmente, né? Mas a gente vive, respira ainda daquilo que ele, com muita propriedade e sabedoria, soube promover com a comunidade, né, lá de Ponte dos Carvalhos. Acho que isso é fundamental para nós. Eu queria propor que a gente agora lembrasse somente os nomes dos demais, porque a gente ainda quer apresentar para vocês a nossa programação de hoje. Então, ao modo de ladainha, vamos fazer a lembrança das pessoas. Eu quero lembrar aqui Frei Prete, que contribuiu com muita música litúrgica importante. Dom Clemente Snardi e Malci Gibim. Eu vou lembrar os dois juntos, porque acho que eles atuaram muito em conjuntamente. O Moacir Gibim, que é pouco conhecido entre os mais jovens, mas foi uma figura de total importância
junto com Dom Clemente, no início da reforma. O pessoal está lembrando aqui nos comentários o Frei Alberto Becoiser, também, né, que trabalhou inclusive na CNBB e contribuiu muito com a formação litúrgica no país. O Frei Joel Postma, Isso. também durante anos, né, um holandês que promoveu a enculturação litúrgica da música brasileira. O Padre Weber, né, ainda atuante, firme e forte, né, em São Paulo. Temos que lembrar também do Padre Taborda, que é teólogo, mas se interessa muito pela liturgia, tem uma sensibilidade litúrgica muito importante e ajuda nesse caminhar da liturgia no Brasil com a sua contribuição teológica. O Frei Chico Van der Poel, a Laíde está lembrando, o Antônio Bento está lembrando, o Padre Bush de Campinas. Gente, acho que é uma infinidade de... uma grande comunidade, né? É uma nuvem de testemunhas, né? É uma nuvem de testemunhas. O Papa Paulo VI, Bonini. Aníbal Bonini, Padre Ney Brasil. Muito bem. Vamos passar a programação? Também tanto tempo, né? Isso, é verdade. A Miriam, Irmã Miriam Collin. Com a contribuição dos salmos, né? Que Isso. O Brasil inteiro hoje conhece o Salmo Responsorial cantado graças à contribuição da Miriam. Danilo Penha, eu proporia de nós darmos uma olhada na programação, né? Porque temos só um minutinho para a gente passar a primeira mesa, né? Então, nós vamos na primeira mesa, não, desculpa, com a primeira conferência. Então, nós vamos daqui a pouquinho acolher o Dom Jerônimo e o Daniel para conversar conosco sobre a perspectiva histórica de Sacrosanto Contílio, né? E logo depois temos as mesas, né? Redondas, entre aspas, aqui na nossa maratona. A gente podia ir alternando, Penha e Danilo, então a gente começa com uma mesa sobre liturgia e pastoral, aí com a responsabilidade, tratando da questão das comissões, equipes de liturgia, né? Depois... Nós temos liturgia e música, o mediador vai ser o Arnaldo, e nós vamos contar aí com a colaboração e a contribuição do Padre Jair, do Frei Joaquim e do Adenor. A mesa de liturgia e arte, às 11 horas, com a irmã Geide como mediadora e participantes Dom Marcelo Molineiro, irmã Laíde e Raquel. Um pouquinho depois a gente vai falar sobre liturgia e antropologia, né, com a presença do Padre Marlon, Padre Patrick e o Dom Jerônimo. Em seguida a gente vai falar da liturgia e do movimento litúrgico. O Padre Márcio vai mediar essa mesa e a gente vai ter então a contribuição do Dom Jerônimo, do Padre Damásio Medeiros e do Padre Gustavo. Na sequência, vamos ter liturgia e formação, focando as escolas de liturgia, proposta pela Rede Celebra, com a mediação do Daniel e a participação da Edna, que atualmente está em Moçambique, Marcelo Gomes e Penha. E ainda continuando o tema da formação, mas agora falando da academia, né, o ensino acadêmico de liturgia, que é um grande desafio ainda, nós vamos ter o Dom Jerônimo como mediador, e o Padre Washington, da FAGE, com o Padre Taborda, igualmente da FAGE, e o Padre Danilo, da PUC Minas, conversando a respeito. Em seguida, nós vamos ouvir um testemunho muito importante, também a reflexão e a contribuição da vida monástica na nossa igreja, sobretudo no Brasil, e o papel que a vida monástica teve, então, na recepção da liturgia no Brasil. O Dom Jerônimo, que é monge beneditino, vai, então, fazer a mediação, e a gente vai contar com a contribuição de Dom Anselmo, Madre Agnes, Madre Vera Lúcia, Madre Marta Lúcia, Irmã Ana Lídia. Teremos também liturgia e palavra de Deus, com a mediação do Márcio e a participação do Danilo, Márcio e Penha. Na verdade, vai ser a Lorena que vai mediar. A gente fez um ajeitezinho. Logo depois, um tema fantástico e ainda desafiador para nós, que é o ofício divino, né?
e aí a Daniela da Rede Celebra vai mediar com a presença aí do padre Danilo, Jerônimo e a Penha. Vamos ter uma apresentação musical da obra do Frei Joel, e isso vai trazer para a nossa maratona uma leveza muito importante, e a gente vai ressaltar a obra desse importante compositor, Frei Joel, que mora aqui em Belo Horizonte, e que foi assessor da CNBB para a música litúrgica, quando foram feitas as primeiras versões dos inários litúrgicos da CNBB. O Frei Joel tem uma importante contribuição aí no repertório litúrgico nacional. Então, a obra dele vai ser apresentada pelo João Lucas. Uma outra mesa vai ser sobre a iniciação cristã. Diga aí, Márcio, quem vai ser o mediador e os participantes? A irmã Penha vai fazer a mediação, né? E eu, o padre Danilo, também com contribuição da irmã Penha, vamos conversar um pouquinho a respeito. E, por fim, às 20h30, nós vamos fazer um encerramento com a equipe de coordenação da Maratona Sacrosanto Contílio. A gente vai passar um dia juntos, então, muito produtivo e muito, muito bacana. Então, a gente deseja a todos vocês uma grande participação na nossa Maratona de Liturgia.